Ancelotti já ganhou meu respeito na sua primeira convocação para a seleção brasileira, tá? Porque ele mostrou que nome não vai garantir vaga na seleção. O Neymar voltou a jogar, mas está fora da sua melhor forma física, vem de muitas lesões, não colocou o Neymar. E vamos lembrar que o Dorival, numa situação bem semelhante, convocou o Neymar. Ou seja, o Ancelotti mostrou: quem manda na seleção sou eu, não vai ser convocado por nome. Neymar tem chance de chegar na Copa? Tem. Merece, se estiver bem fisicamente? Merece. Mas hoje não merece. E o Ancelotti não convocou. E outra, convocou jogadores que já mereciam ter voltado para a seleção, como Casemiro, que está voando no Manchester United. E não tem volante melhor no Brasil ainda do que o Casemiro. E o Richarlison, que jogou muito com ele no Everton e que tá jogando muita bola agora novamente no Tottenham. Mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson, Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira. E aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. Primeira convocação do Ancelotti. Me permitam olhar aqui para dizer que, primeiro, a lista, vejam só a lista qual é. Alisson, Bento e Hugo Souza goleiros, defensores. Ele coloca meio fora de ordem, o zagueiro, com o lateral, mas Alexandro, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, Wesley, o outro Alex, 9 zagueiros. Meio-campista, Andrés Pereira, que retorna, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. Vai vendo o número de jogadores que jogam fora e o número pequeno de jogadores que jogam no Brasil. Atacantes, Antony, que volta à seleção, está fazendo um belo papel no Betis da Espanha. Estevão, Gabriel Martinelli, que está muito bem no Arsenal, Matheus Cunha, que também está bem no time dele, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Então até explicou, jogadores como Militão, de quem ele gosta muito, do Rodrigo, estão machucados. O Neymar, ele se conversou com o Neymar. Achei ótima a posição dele. Muita gente vai dizer, mas tinha que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, o Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante e mais outros jogadores, vai sei lá, 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti, boa sorte e que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol. A convocação está aí. Vamos ver o resultado nos dias 5 e 10 contra o Equador e contra o Paraguai. Acabou de sair a primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que foi bem legal a apresentação dele, as palavras dele, toda a participação, a organização desse evento. Foi um evento, né? Primeiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção brasileira oficialmente. Um treinador super campeão, um treinador, foi um ótimo jogador, tem uma experiência incrível, tanto como jogador como treinador também. E demonstrou os interesses dele nessa primeira convocação. Ele é especialista no futebol europeu, obviamente. Conhece tudo do futebol italiano, conhece tudo do futebol inglês, porque treinou lá,
conhece tudo no futebol espanhol, treinou a França também, treinou na Alemanha, enfim, ele conhece tudo o que acontece ali e o desempenho de cada jogador. Então ele fez uma lista um pouco diferente das últimas que estavam sendo feitas pelo Dorival e também pelo Fernando Diniz e lá pelo Ramon. É uma volta de Matheus Cunha, muito criticado sempre nas convocações, mas uma volta com o Ancelotti, a volta do Andrés Pereira também, a convocação do Danilo, que também era muito criticado nas outras convocações, foi convocado agora pelo Ancelotti. E eu gostei do meio-campo, daquele meio-campo, da convocação do meio-campo, muita gente jovem ali, com o Casimiro com mais experiência. O ataque também é muito bom, muita velocidade, muita rapidez, né? Muita técnica. Então eu acho que ele tem na cabeça um time muito dinâmico no meio-campo, com muita intensidade e um ataque muito veloz. Um ataque para sair em contra-ataque, sair em arrancada, com velocidade pelos dois lados, por técnica pelos dois lados. Um Gerson ali que pode ser o cérebro do time. Enfim, é a primeira convocação do Ancelotti. Eu gostei da convocação. Agora vamos esperar os treinamentos e os jogos para ver o que mudou na realidade, na prática, a seleção brasileira. Mas a princípio eu gostei da convocação dele, gostei da postura dele, gostei de toda a organização e eu achei que ele foi muito simpático em se esforçar em falar em português logo no primeiro contato com a imprensa e com todo o torcedor brasileiro. Então parabéns a Ancelotti, Bocalupo, boa sorte. É uma lista meio previsível, né? Porque tem jogadores experientes que ele conhece bem e chamou por isso, e jogadores que ele tem visto na Europa saindo bem, por isso também convocou. Acho uma lista normal. O Hugo Souza ele não deve conhecer muito bem, se conhecesse não chamaria, não tem nível para jogar na seleção brasileira, um goleiro de altos e baixos, muito ainda longe de chegar nesse patamar, mas é irrelevante, terceiro goleiro, de repente vai até para observar. O Hugo tem tudo para ser um goleiraço, mas não é. Alto, boa envergadura e tudo, mas não é. E andou falhando aí recentemente alguns jogos, então acho que é mais para ele conhecer de repente o perfil do jogador, algumas recomendações que tem recebido, do que outra coisa. Mas, de repente, é pouco relevante, ele não vai ser o titular vai ser o Alisson, o Bento deve ser o reserva imediato, como já vem acontecendo na ausência aí de Ederson, das convocações. Então, não acho que isso mereça a maior discussão. Acho que o importante, de fato, foi não ter chamado o Neymar. Fez um ato político, isso é política, né? Ligar para o jogador e tal, bababá. Não tem que dar satisfação para ninguém, mas foi político e acho que ele começou com uma convocação que é boa. Tem jogadores jovens, o Beraldo, por exemplo, que ele trouxe, o Andrei, jogadores mais novos, está mesclando os jovens jogadores que estão lá pela Europa, o Wesley, que joga aqui no Brasil, mas que pode ir embora a qualquer momento aí na janela, e gente experiente com que ele possa contar, que eu acho que deve ser a base desse time para jogar no Equador. Caras acostumados à seleção brasileira, acostumados a esse tipo de jogo contra as seleções sul-americanas, que podem até passar para ele muitas informações sobre as peculiaridades dessas partidas.